Fala, minha nação tricolor, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Mil Bahia neste sabadão. No vídeo de hoje a gente vai trazer informações importantíssimas sobre o time do Bahia, sobre o mercado da bola. Tem confirmação sobre o novo reforço, tem informação sobre o jogador que quando chega também, tem informação sobre o interesse do Bahia no zagueiro Jubal, do Auxerre da França, time de meio de tabela lá na Ligue 1. Quero trazer algumas informações em relação a esse assunto também, mercado da bola que não para. Ontem a gente já teve muita movimentação, muita coisa legal para comentar e no vídeo de hoje também tem continuidade sobre o William José, tem informação sobre zagueiro chegando, tem esse interesse do Jubal. Quero explicar tudo para vocês no vídeo de hoje, então já conto muito com o teu like aqui. É muito importante para você poder ajudar o canal e também o nome do Esporte Clube Bahia, que você ajude o canal deixando o like, comentando nos vídeos e que também se inscreva para ajudar a nossa comunidade a chegar a 10 mil inscritos. E quando isso acontecer, eu vou sortear uma camisa do Bahia aqui para você, torcedor. Meu nome é José Victor, para quem ainda não me conhece, sou produtor de conteúdo do Meu Bahia e também estudante de jornalismo. E já vamos começar logo esse vídeo para a gente não perder tempo, trazendo informações sobre o atacante William José, do Spartak Moscou da Rússia, na verdade, ex-Spartak Moscou da Rússia, porque o jogador rescindiu seu contrato e chega sem custos ao Bahia. Se já era uma negociação muito boa, né, porque um jogador que pode ajudar demais, 33 anos, um goleador no futebol espanhol e agora na Rússia, se já era uma contratação que iria ajudar demais, mesmo o Bahia pagando alguma coisa ao Spartak Moscou, ele chegando de graça se torna uma baita oportunidade de mercado. O contrato dele foi rescindido por lá porque ele não conseguiu se adaptar bem ao país, não conseguiu fazer grandes jogos, teve números muito tímidos lá na Rússia e por conta disso o desejo do atleta era sair de lá, ou seja, retornar para o futebol brasileiro ou até mesmo continuar no futebol europeu. O Bahia apresentou uma proposta muito boa que agradou o atleta, né, junto com o staff também, o William José, que era um nome que o Bahia procurava para uma posição que a diretoria entende que nesse momento é carente dentro do elenco, que é a função de um camisa 9, um camisa 9 que, como eu falei para vocês, que chegue para resolver. O Everaldo em 2 temporadas, mesmo com não atuando dentro da sua posição, mesmo com alguns bons jogos, é um jogador que não conseguiu ser unânime em nenhum momento, seja pela diretoria, seja pela comissão técnica ou até mesmo dentro da torcida. Não acho que o Everaldo seja um cara tão ruim assim, mas eu acho que o Everaldo não entrega o nível que a gente precisa, pelo menos para essa temporada de 2025, para nos ajudar numa busca, por exemplo, por Libertadores da América. É um atacante limitado, na minha opinião, mesmo jogando dentro da sua posição. Faz alguns gols importantes, tem uma boa movimentação, tem até uma boa finalização, mas para jogos importantes, jogos mais decisivos, eu prefiro muito mais contar com o William José, por exemplo, do que com o Everaldo. O Bahia precisava subir o sarrafo, precisava subir o nível e faz isso com o atacante brasileiro, que é um cara histórico em La Liga, né? Um cara que tem muitos gols, se eu não me engano é o quarto, acho que é o quarto, não é o terceiro não. É o quarto maior goleador brasileiro da história na competição, são mais de 80 gols marcados, é um cara que tem ótimos números, tanto pela Real Sociedade, tanto pelo Real Betis, vai ajudar demais o Esquadrão de Aço. E falando sobre o Everaldo, eu queria trazer uma informação também importantíssima sobre isso. A chegada do William José abre uma vaga, teoricamente, para que o Everaldo deixe o Bahia e se junte ao Ceará. O Ceará sabe muito bem dessa situação e reforçou o desejo de contar com o atleta para a próxima temporada de 2025, que vai começar já daqui a pouco com os estaduais. O Ceará precisa de um camisa 9, como eu expliquei para vocês, para repor a saída do Saulo Mineiro e enxerga no Everaldo uma baita oportunidade para isso acontecer. Um jogador de 33 anos, com ótimos assim, vamos dizer, números, né, dentro do Bahia, ali em campeonatos estaduais, Copa do Nordeste, é um cara que tem, de uma certa forma, uma presença na área, casa muito bem com o estilo de jogo do Ceará, que assim como era com o Saulo Mineiro, é um cara que também se movimenta para fora da área e tal, tem a finalização, não tem tão forte assim a finalização de fora da área, mas é um cara que sempre deixa os seus gols justamente pela qualidade na finalização. O Everaldo jogando próximo da área, dentro da sua posição, ele leva um certo perigo. Para o nível do time do Ceará e para o nível de investimento também, o Everaldo se torna uma baita opção, tendo em vista que ele vai praticamente perder muito espaço, né, para essa temporada. O José vai chegar para ocupar o espaço dele. Ainda não é confirmada a saída do Everaldo, ele inclusive está junto com o grupo em Girona, na Espanha, treinando, mas o Ceará quer essa contratação e vai tentar a todo custo até o final desta janela de transferências. Tá bom, meu povo? Quero trazer agora informações sobre zagueiro, isso porque eu trouxe para vocês ontem, né, a chegada do Santiago Mingo, jogador argentino de 23 anos, que chega ao Bahia por 50 milhões de reais, mais ou menos isso, né, de acordo com a cotação atual, 8 milhões de dólares, é a maior venda da história, inclusive, do Defensa e Justiça, clube argentino que tinha os direitos do Santiago Mingo. Ele tem passagens pelo Barcelona B, também foi revelado, né, pela base ali do Boca Juniors, mas não chegou a atuar tanto assim na equipe profissional, nem chegou a atuar, logo foi para o Barcelona e depois voltou para o futebol argentino. O Bahia que acerta a contratação do atleta, esperando agora apenas, né, os últimos detalhes ali de contrato para que ele possa estar em Salvador, realizar exames médicos e aí sim poder assinar contrato. O jogador já é aguardado, inclusive, na capital baiana. Os empresários do atleta estão muito felizes com a negociação. Tive uma conversa com um deles, né,
um dos representantes, e eles me falaram sobre a felicidade do Santiago Mingue estar no Brasil, né? É importante para ele ter essa disputa de campeonato brasileiro, uma liga muito mais competitiva do que o futebol argentino, por exemplo. É importante para ele também estar em um grupo, junto, né, com o Bahia, mas estar presente num grupo como o Grupo City, que pode dar para ele uma ascensão na sua carreira, né, para outros clubes, seja para o velho continente novamente, ou seja até mesmo aqui na América do Sul, estar no Bahia, disputar grandes campeonatos, disputar grandes competições, é importante para o atleta também. Então, Bahia adquire o Santiago Mingo, maior venda da história do Defensa e Justiça, 50 milhões de reais. O jogador é aguardado em Salvador para realizar exames médicos, poder assinar o contrato e junto com o Willian José seguir para Girona para fazer parte da pré-temporada. Acho que o Mingo vai demorar um pouquinho mais do que o Willian José, mas a expectativa pelo menos é que isso aconteça. E junto à informação de zagueiro, saiu uma informação recentemente de um portal que cobre o futebol francês de que o Bahia teria demonstrado interesse na contratação do zagueiro Jubal, de 31 anos, do Auxerre. Acho que eu falei certo, né? Acho que eu pronunciei o nome do time certo. De 31 anos, zagueiro que atua ali num time que é meio de tabela do futebol francês, já disputou segunda divisão, é um time meio que gangorra, sobe e desce, mas nesse momento está estável na Ligue 1, que é a primeira divisão do futebol francês. O Jubal, que é titular absoluto da equipe, é um cara que praticamente não fica de fora de nenhum dos jogos, é um jogador importantíssimo para a equipe, 31 anos, como eu falei para vocês, uma vasta passagem aqui no futebol brasileiro, passagens por Santos, por Avaí, se eu não me engano, tem passagens também pelo futebol europeu e, segundo esse portal, teria atraído o interesse da equipe do Bahia. Eu fui atrás de informações, eu fui apurar justamente para trazer aqui para vocês. E, meu povo, assim, a chegada do Santiago Mingo, ela praticamente barra a chegada de um outro zagueiro, como o Jubal, por exemplo. Eu fui buscar informações, eu não tive acesso a quando esse interesse de fato aconteceu do Bahia, mas eu soube que o Jubal era, assim, um dos nomes que o Bahia estava avaliando para uma possível proposta, assim como aconteceu com o Wagner Leonardo. Não chegou a ter conversas, não foram conversas avançadas para poder evoluir até para uma possível proposta, como aconteceu no caso do Wagner Leonardo, mas era um jogador que o Bahia sim estava observando, estava monitorando, estava no radar da equipe, mas a negociação não acabou não avançando, até porque o Jubal era uma das últimas opções, né? Não era nem um plano A, nem um plano B. De fato, o plano A sempre foi Santiago Mingo e o Bahia conseguiu concretizar essa negociação. Como eu falei para vocês, não tive acesso à data que esse interesse aconteceu, mas sim era um dos nomes que estava no radar, era um dos nomes que estava monitorando, sem nenhum tipo de proposta, sem nada do tipo, uma conversa mais avançada, como aconteceu, por exemplo, com Wagner Leonardo e com Santiago Mingo. Wagner Leonardo teve um interesse mútuo das duas partes, como eu expliquei no vídeo de ontem, não foi apenas o interesse do Bahia e ele chegou e recusou logo de imediato, não, esse interesse aconteceu, o jogador gostou e o staff ficou balançado com a proposta, mesmo que ele vai negar tudo isso, mas ele ficou balançado com a proposta sim, eu posso garantir para vocês, pensou justamente, mas a questão da rivalidade, junto com o presidente e tal, ele acabou recusando e fez aquela papelada lá no Instagram, assim, como eu expliquei no vídeo de ontem, típico coisa de time pequeno. Eu sou um cara extremamente imparcial nas minhas análises, no que eu falo, falei sobre o Wagner Leonardo, falei sobre ser um dos melhores zagueiros do futebol brasileiro, falei sobre a ótima temporada que ele fez no Vitória, mas esse tipo de papelão chega a ser engraçado. Eu não fico com raiva, eu chateado, eu fico, assim, é uma situação engraçada, porque fica parecendo que foi uma coisa quando na verdade foi outra, e quando você tem acesso à informação e vê que foi de uma forma diferente, se torna ainda mais engraçado. Então, que bom, né? Sucesso pro Wagner Leonardo lá no Vitória, Bavi, a gente se vê, a gente se encontra, e aí, enfim, tudo acontece, né? Tomara que ele tenha um desempenho e o Bahia mostre de fato quem é o maior do Nordeste, quem é o maior do estado, porque essa história tá virando brincadeira, tá? Tá virando brincadeira. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, não esquece de eu gostei. Também não esquece de se inscrever, que é muito importante. Até o próximo vídeo. Valeu, tchau.